Alô galera, aqui é o professor Luciano Brum e nós somos os Cacholas. Quer receber os nossos conteúdos? Então te inscreve nos nossos canais e não se esquece de acionar o sininho, ok? E a nossa aula de hoje é referente a inequações. O que seria uma inequação? Uma inequação é uma sentença matemática que apresenta pelo menos um valor desconhecido, que nós chamamos de incógnita, e representa uma desigualdade. O que seria uma desigualdade? Nós estamos acostumados a trabalhar com uma equação, onde aparece o termo desconhecido, no caso a incógnita, e a igualdade. Mas nesse caso, a desigualdade vai ser representado por qual símbolo? Vamos lá, o símbolo de maior, menor, maior igual, menor igual. Veja ainda que eu estou trabalhando com uma função que depende de x. E essa função que depende de x vai ser a função polinomial do primeiro grau no estudo na qual nós vamos ver hoje. Então, no caso, é uma inequação do primeiro grau. E aí o formato dessa inequação seria ax mais b maior do que zero, ax mais b menor do que zero, ax mais b maior ou igual a zero e ax mais b menor ou igual a zero. Então vamos a um exemplo numérico para ficar mais fácil a nossa compreensão. 2x mais 6 maior do que zero. Lá no ensino fundamental, nós resolvimos uma inequação de que maneira? Como se fosse uma equação, jogando o que era termo desconhecido para um lado, que não era para o outro, ou que era letra para um lado, que era número para o outro. Dá para pensar dessa maneira? Dá. Então como é que ficaria a nossa solução? 2x mais 6 maior do que zero, eu posso deixar ainda como sendo 2x maior do que menos 6. Ou ainda pensar que x é maior do que menos 6 dividido por 2. Ou então ficaria x maior do que menos 3. O que significa isso? Que eu não tenho uma única solução, eu tenho um intervalo de soluções, ou seja, eu tenho qualquer valor maior do que menos 3 satisfaz essa minha inequação. 2x mais 6, se eu colocar então menos 2, menos 1, 0, 1, qualquer valor, não obrigatoriamente valores inteiros, tá? Pode ser qualquer valor real maior do que menos 3, faz com que esta, digamos assim, função venha assumir um valor maior do que zero. Então, gente, se agora eu fosse fazer uma análise geométrica, como assim análise geométrica? Uma análise gráfica. Então eu quero que vocês consigam compreender a solução de uma inequação através de uma solução gráfica que vai facilitar quando nós trabalharmos com inequação produto, inequação quociente ou ainda uma inequação do segundo grau que nós vamos ver numa outra aula. Então veja como ficaria na forma de uma solução gráfica. 2x mais 6 maior do que zero. Se eu pensar que 2x mais 6 vem a ser o quê? Vem a ser uma função. Vem a ser uma função que dependa de x, ou seja, f de x. Se eu pegar então f de x e chamar de 2x mais 6 e vamos tentar enxergar como é que ficaria o gráfico dessa função, nós tínhamos que pensar onde é que corta o eixo x e onde é que corta o eixo y. Então esta minha função corta o eixo x no menos 3. Por que é no menos 3? Porque o menos 3 é o zero da minha função. É o valor que faz com que esta função venha a vir a dar zero. E onde é que cortava o eixo y? Lembram? Cortava o eixo y quando o meu x vale zero. E quando o meu x vale zero, dava exatamente no coeficiente linear, ou seja, no valor 6. Então, enxergando o gráfico dessa minha função, como é que representaria no plano cartesiano? Seria uma reta crescente, cortando o x no menos 3, cortando o y no 6. Então, como é que eu posso ainda fazer uma análise mais detalhada ainda deste meu sinal? Ou seja, fazer o estudo dos sinais desta minha função. Eu então pego e amplio esta parte do gráfico, onde o gráfico corta o eixo x. E aí eu teria o quê? Teria exatamente uma reta crescente, onde o que ficasse à direita da raiz, o que é a raiz mesmo? O valor que fez era a função. O que ficou à direita fez com que a função viesse a dar um valor
positivo e o que ficasse à esquerda faz com que a função viesse a dar um valor negativo. Voltando então no gráfico, eu posso pensar assim, ó, se eu pegar um valor à direita do menos 3, faz com que a função venha a dar um valor positivo. Se eu pegar um valor à esquerda do menos 3, faz com que a função venha a dar um valor negativo. Então, com isso, gente, eu posso ainda pensar que f de x é maior do que zero, ou seja, positivo, e f de x é menor do que zero, ou seja, negativo. Como o meu interesse é fazer com que a função venha a dar um valor positivo, então o ramo, ou melhor, o intervalo de respostas na qual venha a me interessar seria este intervalo que eu destaquei aqui numa linha vermelha, ou seja, maior do que a raiz. Como a minha raiz era menos 3, a minha resposta fica sendo então x maior do que menos 3. Então, gente, esta é a maneira geométrica de eu trabalhar com uma inequação que vai fazer com que venha facilitar a vida de vocês quando nós trabalharmos com uma função, ou melhor, com uma inequação do segundo grau. Agora vamos trabalhar com a inequação produto e a inequação quociente. Vamos então aos seguintes exemplos. Nós temos agora uma inequação produto, onde nós poderíamos muito bem efetuar a distributiva e recair numa inequação de segundo grau. Porém, a nossa meta é trabalharmos com inequação do primeiro grau. E como é que eu vou proceder então para continuar trabalhando com a ideia de como se fosse uma função polinomial do primeiro grau? Eu vou pegar cada um dos parênteses na qual está aparecendo e vou denominar, chamar como se fosse uma função de maneira isolada. Vou dar o nome para esse meu primeiro parênteses como se fosse uma função f de x. E esse meu segundo como se fosse uma função g de x. O que eu vou fazer agora? Vamos usar um dispositivo bem prático e rápido de modo a solucionar a nossa inequação. Observem. A função f, a função g e o produto fg. Então agora que eu sei que a raiz dessa minha função, que faz zerar ela, é o valor menos 2, eu destaco. O que faz zerar essa função, que é o valor 4, eu destaco também. Vou traçar, vamos dizer assim, uma linha pontilhada, de modo a identificar onde é que se encontra o menos 2 nas três retas. E faço o mesmo com a outra raiz, com o valor 4. Então aqui nós temos o valor menos 2 destacado e aqui nós temos o valor 4. Como nós já fizemos o estudo do sinal, agora fica fácil. Por quê? Porque essa função aqui ela era crescente. Então o que ficar à direita do menos 2 faz com que a função f fique positivo. Então positivo, positivo e negativo. E a minha função g, ela era uma função decrescente. O que ficava à esquerda da raiz, no caso do 4, faz com que ela venha a ficar positiva. Então, positivo, positivo e negativo. E agora nós vamos em busca da nossa pergunta. O produto f vezes g. Acontece o quê? Se eu pegar um valor menor do que menos 2, o primeiro parênteses faz ficar negativo e o segundo parênteses faz ficar positivo. E o produto de um número negativo com um número positivo resulta num número negativo. Então, negativo com positivo dá negativo no produto. Agora, se eu pegar um número entre menos 2 e 4, eu tenho o primeiro parênteses positivo, o segundo parênteses positivo, e o número positivo com número positivo resulta numa resposta positiva. E se eu tiver um valor à direita do número 4, o primeiro parênteses, que é o da função f, fica positivo e o segundo parênteses fica negativo. Um número positivo com um número negativo vai resultar num número negativo. Porém, a nossa pergunta era, quando é que f vezes g, quando é que o primeiro parênteses vezes o segundo parênteses venha a dar um número maior do que zero? E maior do que zero significa dizer uma resposta positiva. Então, a nossa solução para esse produto, essa inequação produto, são valores entre menos 2 e 4. Só que o menos 2 não faz parte, porque o menos 2 faz zerar. Zera esse parênteses, mas não zera esse, mas um número vezes zero dá zero. E o valor 4 também fica aberto, porque ele não zera o primeiro parênteses, mas zera o segundo. E o produto entre eles vai dar zero. Então, a resposta é valores de x que venham ser maiores do que menos 2 e menores do que 4. Esta é a solução da nossa inequação.
Agora nós temos uma inequação quociente. A maneira de pensar é como se fosse uma inequação produto. Vamos trabalhar como se fossem duas funções de maneira isolada, analisar os sinais de cada uma delas. Vamos lá então. Vou chamar isto de uma função f, f de x. Vou chamar essa função aqui de g de x. Vamos direto para o nosso dispositivo. Como assim? A minha função f, quem é que faz zerar ela? O que faz zerar 2x menos 6? O que faz zerar é o valor 3. Então vamos destacar o número 3. Analisando a minha função g, vou fazer em escala 3 embaixo de 3 e o número que vier embaixo do número que eu vier a determinar. Vamos lá então. Quem é que faz zerar a minha função g? O valor 5. 5 é a direita de 3, então aqui. Mas o que me interessa é f dividido por g, que é o quociente das duas funções. Então, vou destacar as raízes na qual apareceram. Lá na minha resposta eu destaco os dois valores, no caso o 3 e o 5. E agora vamos fazer o estudo dos sinais de cada uma delas. A minha função f ela é crescente porque o coeficiente angular ele é positivo. Então, ficaria assim. À direita da raiz positivo, à esquerda negativo. A minha função g, o coeficiente angular também é positivo, então ela é crescente também. Então, positivo, negativo à esquerda e negativo à esquerda. E agora eu analiso o quociente. Se eu pegar um número menor do que 3, o primeiro parênteses, ou melhor, o numerador fica negativo e o denominador negativo. O negativo dividido por um número negativo dá um número positivo. Um número positivo dividido por um número negativo, negativo. E o número positivo dividido por um número positivo vai dar positivo. Porém, agora o nosso interesse era que viesse a dar um número menor ou igual a zero, ou seja, negativo ou ainda zero. Então, negativo seria números entre 3, negativo, entre 3 e 5. Entre 3 e 5 faz minha resposta da divisão vir a dar negativo. Mas zero era aceitável. E agora na inequação produto, ou melhor, na inequação quociente, nós temos que observar o seguinte detalhe. Eu quero, ou melhor, o zero é aceitável. Então algumas pessoas simplesmente pintavam, porque se eu pintar quer dizer que o zero, ou melhor, aquele número faz parte. E eu iria pintar também o número 5. Muitos iriam pintar. Só que se nós pintarmos o 5, nós vamos estar gerando algo que não existe. Como assim não existe? Como é que eu posso, numa divisão, chegar no número zero? Na divisão de dois números, vamos pensar assim, inteiros pode ser. Quando é que a divisão de dois números inteiros vem a dar zero? Quando o numerador for zero. O denominador não pode vir a dar zero, mesmo que eu queira uma resposta zero. Então, o meu numerador vai zerar quando eu utilizar o número 3. Ah, mas não pode zerar o denominador? Não. Então, independente que eu queira a resposta zero, o número que vai fazer zerar o meu denominador sempre vai ficar aberto. Então, é fechado em 3, aberto em 5. Esta é a minha resposta. X maior ou igual a 3 e x menor do que 5. Então é esse detalhe que tem que ser observado numa inequação quociente, certo? E não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, ok, gente? Então, até o nosso próximo encontro. Forte abraço a todos. Até mais.